falar um pouquinho agora sobre cartões de memória e outros acessórios que a gente necessita no nosso trabalho e questão de log e backup do nosso material. Com cartão de memória eu já tive alguns problemas. Por isso eu sempre aconselho você buscar cartões de memória de marcas confiáveis, como SanDisk, ou agora que eu estou usando o Sony, eu tenho usado os cartões de memória da Sony, são muito bons, confiáveis e muito rápidos, só que costumam ser um pouco mais caros também. Mas da SanDisk, que é acho que é a empresa mais tradicional que nós temos em cartão de memória, tem vários tipos de cartões. E a primeira coisa a você observar é a câmera que você está usando, a questão do tamanho do arquivo dela vai influenciar no tipo de cartão que você deve ter, seja CF ou SD. Quando eu estava usando o Nikon, era uma câmera com acho que 40 megapixels, era uma imagem extremamente grande. E na época eu tinha um cartão de memória de 40 megabytes por segundo, não era o suficiente, então eu clicava 5 fotos, 7 fotos e ela já travava, ficava bufferizando. É uma coisa que você tem sempre ter em mente, para você não pensar, pô, mas comprei esse equipamento, está estragado, não funciona direito. Às vezes é isso, você está criando um gargalo com o cartão de memória, porque ele não é rápido o suficiente para trabalhar aquela imagem que você está produzindo. Então eu aconselho você a ter cartões de memória com velocidade alta, para que você não crie um gargalo, seja porque a sua câmera produz uma imagem muito grande, ou seja porque a sua câmera faz 10 fotos por segundo e o cartão de memória às vezes não é capaz de suportar aquilo. Então, observe sempre isso, tenha cartões de memória de backup, você deve ter vários cartões. Se você tiver dois lotes de cartões, eu aconselharia você ter pelo menos 6 cartões de memória para um casamento, que às vezes eu uso 128, 200 GB, às vezes mais para um casamento, depende do tamanho do seu arquivo também e do peso do seu dedo, mas sempre tenha bons cartões, cartões com velocidade para que você não fique na mão em momentos, por exemplo, já aconteceu comigo, quando eu usava Nikon AD800, criei um arquivo muito grande e o cartão de memória que eu tinha na época não era o suficiente para vencer aquele gargalo, digamos. Então, já aconteceu de chegar na hora do beijo e eu ter que esperar a câmera terminar de bufferizar aquilo e bate um desespero, você fica louco e não sabe o que fazer. Então, é bom você se precaver disso e procurar bons cartões de memória. Antigamente a gente tinha o costume de usar cartões menores, sempre de 4 ou 8 gigas, porque os cartões menores costumavam dar problema às vezes e você acabava perdendo material. Então, essa era uma forma de você garantir que você ia perder pouco material. Porque às vezes você usa um cartão de memória de 32, 64, 128 gigas, se você perder ele, você vai perder seu casamento inteiro, né? Então, tenha sempre em mente que o seu cartão de memória é tão responsável pelo seu trabalho final quanto a sua câmera, quanto a lente, quanto o seu computador, qualquer coisa. Porque se ele der problema e você não tiver feito ainda o seu backup, você perdeu o casamento inteiro. E às vezes você não consegue recuperar. Enfim, invista em cartão de memória. Não pense em economizar nesse momento, porque é o momento mais frágil, digamos, né, dessa cadeia do seu trabalho entre a câmera e o seu produto final. É o equipamento mais delicado e mais frágil. Portanto, eu acho interessante você investir, pensar como um investimento, porque é algo que vai garantir que vai dar tudo certo. Então, às vezes, ao invés de comprar um cartão, porque essa marca é mais barata, mas não, às vezes não é tão confiável, garanta, compra da marca que você conhece, da marca que ou todo mundo usa e não costuma dar problema. Não seja sovina, digamos, nesse momento. Essa não é a hora de você economizar. Outros acessórios que a gente usa são, por exemplo, mochilas. É bom você ter uma mochila que seja segura, de preferência, se puder, à prova de água, ou que tenha um outro invólucro. Tem algumas que vêm com uma capa para você colocar ao redor dela. Pilhas e baterias também. É bom você observar a amperagem do seu equipamento, do seu flash, para você saber que pilha funciona melhor com aquele flash. Você ter sempre um jogo sobressalente. Se você usa muito flash durante o casamento inteiro, você sabe que você vai precisar talvez de 2 jogos de pilhas, então é bom você ter no mínimo um de backup. Bateria também é a mesma coisa com câmera.
Nunca vá para um casamento com uma bateria só. Por mais que você conheça o seu equipamento, sabe que dura um casamento, tenha sempre uma bateria de backup, porque imprevistos acontecem. Às vezes pode ser exato aquele momento que a bateria resolveu parar de funcionar, porque sim. Então a gente tem que se precaver, porque você não pode chegar para o seu cliente e falar: ah, pô, minha bateria deu problema, não deu para fazer. Então, esse problema não é do seu cliente, esse problema é seu. Então a gente tem que sempre pensar em tudo que pode dar errado para a gente tentar evitar a tal lei de Murphy, né? Strap, eu gosto de usar o strap, tem gente que usa o Spider, que é aquele que você coloca na cintura e você encaixa a câmera e você só tira ela e fica com ela livre. Eu prefiro usar o strap, porque eu já me acostumei e uso há muito tempo. Então, antigamente eu usava duas câmeras num evento, hoje em dia eu tenho usado uma só, que você coloca uma de cada lado e ela fica sempre amarrada, digamos, né? Você tem acesso fácil e quando você precisa você joga ela. Eu acho mais fácil e mais confiável, porque às vezes na correria você vai guardar, pode acabar deixando cair, não encaixar direito, então o strap eu acho que é mais seguro, eu me adaptei melhor dessa forma. E eu dependo muito dele em diversos momentos de fotografia de casamento, ou seja, outros trabalhos também. Ele agiliza muito a sua vida. Por exemplo, você às vezes está posando o pessoal para aquela foto clássica com família, e está com a câmera na mão, e às vezes é muito mais fácil você largar a câmera e movimentar a pessoa da forma que você quer, às vezes ela não está entendendo, ou você agiliza dessa forma a sua vida, do que você ficar com a câmera na mão e tentar se comunicar com a pessoa, e às vezes a câmera chama mais atenção do que você tá falando. Eu aconselho sempre usar o strap, até porque um outro benefício do strap seria você evitar dores, né, na mão, porque você está carregando equipamento, às vezes, tipo, 3, 4 quilos de equipamento, com câmera, com uma lente, se estiver usando uma lente muito pesada, se estiver usando um flash em cima, fazer isso durante 12 horas é meio penoso. Então é uma forma de você, digamos, relaxar, né, os seus músculos, para você não chegar em casa depois de 12 horas de trabalho com a mão latejando e sem conseguir movimentar direito. Outro acessório que a gente não pode nunca esquecer de levar são carregadores, né? Tanto de pilhas quanto de baterias. Sempre que eu vou sair de casa para um trabalho, eu já deixo a noite anterior ou antes ainda carregando todas as minhas baterias da câmera e todas as pilhas. Tem gente que tem o costume de chegar em casa e já fazer isso. Eu não faço isso porque às vezes eu chego muito cansado, tô exausto, tô com a cabeça a mil e não quero pensar naquilo naquele momento. Eu tenho esse costume, chego em casa, largo o equipamento, eu faço o meu backup, se eu não tiver feito ainda, e vou tomar banho e dormir. Mas nunca esqueça, antes de sair de casa, você tem que estar com as pilhas todas carregadas, as baterias também, mas leve sempre um carregador, porque imprevistos acontecem. Às vezes um jogo de pilhas dá problema e você acaba usando muito o outro e precisa recarregar. A gente tem que evitar, né? Qualquer mínimo detalhe que possa vir a dar um problema e possa ser um empecilho para a gente realizar aquele trabalho, a gente tem que pensar nisso antes e evitar que aquilo aconteça. Aí temos outros acessórios, temos tripés e difusores. Eu uso muito tripé e difusor em casamento, principalmente quando vou fazer aquelas fotos posadas, com família. Então sempre levo um tripé, eu levo ou um softbox grande, porque você sabe que vai ter que fotografar várias pessoas, ou um octa, eu gosto muito da luz que o octa fornece. Mas às vezes eu uso o flash também na cerimônia. Então eu gosto de usar com tripé, para não ter sempre aquela luz do flash em cima da câmera, por mais que você rebata. Às vezes você não tem muito onde rebater. Então é sempre interessante você levar um tripé para você colocar o seu flash onde você desejar, com um transmissor. É bom não esquecer, nunca o transmissor também. Para que você não se veja de mãos atadas, você precisando de uma luz X e você não consegue fazer porque você esqueceu de levar o equipamento ou porque você não quis pagar R$ 100 num tripé. Então, são pequenos investimentos, digamos, que valem muito, muito a pena.